O cérebro humano é uma máquina fisiológica absolutamente maravilhosa. Foram precisos milhões de anos de seleção natural, de sobrevivência contra predadores e catástrofes térmicas, para construir um órgão cujo propósito principal é evitar a dor absurda, buscar o conforto imediato e garantir a continuação da espécie de forma eficiente e sem estresse. Aí você pega esse produto refinado e indomável da evolução terrestre e faz o que com ele no final de semana? Você gasta mais de 200 contos num jogo japonês desenhado especificamente para te lembrar que você não é especial, que os seus reflexos parecem os de uma tartaruga de ressaca e que o universo, no geral, está pouco se lixando para os seus sentimentos. Tem gente que paga uma fortuna em terapia holística para aprender a lidar com níveis elevados de frustração e ansiedade. A gente joga Dark Souls porque nada no mundo grita: eu tenho estabilidade emocional e controle sobre o meu destino, como perder a tarde inteira de um sábado ensolarado, sozinho, fechado num quarto escuro, tentando sobreviver a um demônio que te janta com farofa e suco de caju antes de você conseguir decifrar onde fica o botão de defesa no controle. Se o brasileiro já acorda, respira e dorme no modo sobrevivência ou na dificuldade Nightmare, tentando pagar os boletos do fim do mês enquanto a inflação tenta aplicar um ataque crítico na conta bancária, por que diabos a gente liga a televisão e o console de livre e espontânea vontade para buscar mais sofrimento? É uma psicopatia coletiva? É sadomasoquismo gourmetizado de nerd? Hoje a gente vai bater um papo reto sobre Hidetaka Miyazaki, sobre o porquê de Lordran parecer o trânsito da aldeota às 6 da tarde numa sexta-feira com chuva, um caos total onde absolutamente ninguém te quer bem e a prefeitura sumiu. E como um filósofo francês, cabeludo, ganhador do Prêmio Nobel, chamado Albert Camus, consegue explicar sem tirar nem pôr por que a gente é doente o suficiente para nunca largar esse controle de videogame. Se você faltou a essa aula de filosofia no ensino médio porque preferiu ficar no sol do meio-dia jogando bola até arrancar a pele do dedão no asfalto quente, eu faço o resumo para você. No ano da graça de 1942, no meio do completo pandemônio de desespero que era a Segunda Guerra Mundial, um gênio da literatura chamado Albert Camus decidiu escrever um ensaio muito pesado, chamado O Mito de Sísifo. Sísifo era um rei da mitologia grega que se achava o esperto da vila. Ele tentou dar o golpe na morte, tentou passar a perna nos deuses e, óbvio, a conta chegou. E como os deuses gregos eram piores que a agiota de bairro quando você atrasa a parcela, a punição dele foi espetacularmente criativa. Sísifo foi condenado pela eternidade inteira a empurrar uma rocha gigantesca debaixo de sol e chuva até o pico de uma montanha. Mas, logo no segundo em que a pedra chegava lá no topo e ele pensava: acabei essa miséria, a pedra capotava, escorregava das mãos dele e descia rolando até lá embaixo. Tudo de novo. Um esforço massivo, exaustivo, infinito e, acima de tudo, completamente inútil. Agora me diz com toda sinceridade, essa rotina maldita parece com o que para você? Substitua a montanha cheia de pedra pelas passarelas de madeira podre de Blighttown. E substitua a rocha pesada pelas 30, 40 ou 50 mil souls que você passou a tarde inteira suando para acumular. Você está guardando aquilo religiosamente como se fosse o dinheiro do aluguel, para comprar os pontos de força que faltam para levantar uma espada de 2 mãos que preste. Você chega lá no alto da plataforma, você respira, aí um mosquito gigante do tamanho de uma Kombi com gráficos poligonais esquisitos simplesmente cospe uma bola de ácido na sua cara, você se assusta, dá um passo torto, cai da passarela pro abismo, caiu, morreu, tudo de novo. A rocha despencou.
Você acorda na fogueira mais distante possível. Camus argumentava que o grande absurdo da existência é esse abismo gigantesco que existe entre a nossa exigência arrogante de que a vida e o mundo precisam fazer sentido, ter justiça e ter respostas prontas, e a realidade cruel de que o universo é calado, surdo, silencioso e está pouco se lixando para o seu sofrimento existencial. Absurdo em Dark Souls funciona da mesma forma mecânica. O absurdo é você genuinamente achar que o jogo vai ter misericórdia ou se adaptar só porque o manual diz que você é o profético Chosen Undead. Não vai. O mundo de Lordran é opaco. Você atravessa a névoa de uma porta achando que vai encontrar um baú com tesouros e, em vez disso, o próprio baú ganha pernas, dentes, se transforma num mímico macabro e arranca a sua cabeça num golpe só. A morte lá não é um castigo por você ser uma pessoa ruim na vida, é a física da indiferença. O ambiente simplesmente não se dobra às suas expectativas. Mas o grande trunfo intelectual do Camus, a ideia que o diferenciava de um mero adolescente nihilista, vestido de preto, escutando música triste no escuro, é a conclusão que ele tira disso tudo. Camus não te manda chorar no banho. A resposta do absurdo não é o suicídio e nem sentar para esperar um milagre divino. A resposta é a revolta lúcida. Ele diz na última página do livro que a gente tem por obrigação de imaginar Sísifo feliz. Feliz? Como assim o cabra empurrando pedra sem parar está feliz? Sim, porque naquele exato momento em que Sísifo caminha de volta para a base da montanha, com a pedra lá embaixo, ele atinge a consciência total da desgraça do seu destino. E ao invés de se jogar da ponte, ele olha para os deuses e toma uma decisão autônoma. Ele diz metaforicamente: pois eu vou abraçar a falta de sentido, vou voltar lá e empurrar o escambau dessa pedra de novo, só de pura raiva e teimosia. O ato de você não desistir de jogar Dark Souls, mesmo depois de você já ter percebido matematicamente que a máquina joga contra você e que nada no final tem um sentido majestoso, é a maior patada e o maior deboche que a consciência humana pode oferecer contra o caos. É você rindo da cara do sistema. Aí, eu sei muito bem o que você vai digitar nos comentários daqui a pouco. Ah, mas o homem que inventou esse jogo é claramente um sádico cruel que odeia quem compra as obras dele. Completamente errado. Isso é a maior mentira já contada por quem nunca passou de meia hora de gameplay. Hidetaka Miyazaki, o gênio torto da From Software, não é nem um pouco sádico. Pense bem, se a única intenção dele fosse amassar o seu ego e te humilhar gratuitamente, ele colocaria chefões imortais com ataques instantâneos impossíveis de desviar, faria você voltar para a estaca zero ou te daria a infame tela clássica de game over definitivo que apagaria o seu precioso progresso salvo, como os jogos de fliperama dos anos 90 faziam, onde você colocava mais uma ficha e engolia o choro. Mas o Miyazaki é sutil. A crueldade aparente do jogo tem uma honestidade matemática que não encontramos em quase lugar nenhum na indústria hoje em dia. É a mesma diferença prática entre você apanhar sem motivo no meio da rua, num assalto covarde e aleatório, e você tomar uma chave de braço duríssima do seu professor no tatame de artes marciais para ele te forçar fisicamente a aprender onde você deixou a guarda aberta. Miyazaki usa a dificuldade como pedagogia. A morte aqui é um investimento, não uma despesa. Cada tela escura de You Died é o jogo te esfregando na cara o relatório dos seus próprios erros. Há um registro de bastidores que explica essa cabeça brilhante melhor do que qualquer review acadêmico e está arquivado no livro oficial de artes do primeiro Dark Souls. Estava a equipe de arte da empresa projetando uma das criaturas que você enfrenta, o dragão morto-vivo.
O desenhista lá da equipe foi na prancheta, trabalhou horas, fez um esforço desgraçado e entregou para o diretor o desenho conceitual de um réptil gigante podre, exalando nojeira pelo nariz, coberto de larvas escatológicas e fluidos viscosos transbordando. Puro terror clássico americano, focado em chocar e causar ânsia de vômito. O Miyazaki olhou fixamente para aquele horror, provavelmente com a mesma expressão calma de sempre. Entregou o papel de volta para o desenhista e disparou o maior corte de asa profissional possível. Meu filho, não me venha com isso. Isso aqui não tem dignidade. Não encoste e não dependa do nojo e do grotesco raso para vender impacto. Tente desenhar para mim um ser que consiga me transmitir visualmente a profunda, agonizante tristeza de uma criatura divina magnífica que foi condenada pela eternidade a descer devagarzinho e lentamente numa escada sem fim para a podridão. Sinta o peso absoluto da diferença. Miyazaki abomina o nojo barato, as vísceras para causar repulsa instantânea. O jogo inteiro dele não gira em torno de oprimir o jogador, com monstros grotescamente agressivos para causar pavor puro. O núcleo narrativo é a tristeza poética da decadência. O mundo em que você cai de paraquedas acabou há muitos e muitos séculos. As chamas apagaram, as eras douradas são só pó nos cantos, e você não é um herói restaurador. Você é um cara que chegou extremamente atrasado para um funeral trágico e o coveiro já até foi embora jantar. Aquele dragão não quer estilhaçar os seus ossos com o peso do próprio corpo, porque ele é puramente mau e você é a vítima. Ele ataca quase por inércia. Ele te ataca porque ele está em absoluta agonia e decomposição. Então, quando você morre para um golpe pesado, o Miyazaki, através do controle, está te dizendo sutilmente: você foi precipitado, amigão. Foi afobado. O jogo é honesto. Desacelera a cabeça, aprende a coreografia mortal, tenha respeito pelo ambiente morto ao seu redor, entenda o timing que eu te dei. Morra, acenda a fogueira e na próxima vez te dou a permissão de errar e morrer melhor. É exatamente neste ponto que eu vou precisar que você deixe a brincadeira de lado por 2 minutos e encare o cerne da genialidade narrativa deste jogo. A excelência assustadora de Dark Souls não mora na dificuldade punitiva de dominar as batalhas contra dragões. Ela mora nas entrelinhas psicológicas do que acontece com você se e quando você finalmente se curvar à dificuldade e aceitar a derrota. Lembra-se quando falamos do absurdismo de Sísifo aceitando a sua pedra e voltando teimosamente para pegar o peso das suas próprias costas? O que acontece na filosofia de Lordran quando o Sísifo virtual simplesmente chega na base da montanha, deita na terra lamacenta e toma a decisão irredutível de que não vai levantar as mãos e empurrar mais nada? No jargão do jogo, essa desistência absoluta e letárgica tem um nome oficial e terrível. Chamamos isso de virar um hollow, esvaziar-se completamente. A mitologia profunda de Dark Souls nos diz que os humanos amaldiçoados pelo sinal das trevas nunca morrem de causas naturais. Eles não adoecem e perecem de velhice. Eles só morrem verdadeiramente a nível de alma, no exato dia em que o seu último traço de motivação ou propósito evapora. Observe com atenção cirúrgica quase todo e qualquer personagem coadjuvante, os famosos NPCs, que se cruzam no seu longo e sofrido caminho, sentados em pedras ou atrás de grades. Quer eles sorriam, te ofereçam conselhos ou tentem te vender escudos desgastados, cada um carrega um fardo, uma demanda inacabada, uma minúscula chama de esperança cega que os empurra para a frente. Porém, quando essa missão ou peregrinação deles termina, ou se frustra de vez e se revela uma grande mentira, a maldição consome o resto de sanidade que sobrava. Eles começam a repetir frases desconexas. Eles sucumbem, começam a nos atacar feito animais raivosos e robóticos. Eles ficam mortos por dentro, ocos,
Não é preciso ter doutorado em sociologia clínica para entender onde essa alegoria morde na nossa carne. A comunidade gigante do jogo debate há mais de uma década que essa mecânica de hollowing não é só uma forma de o jogo ditar as regras do multiplayer ou limitar a energia. Ela é, muito provavelmente, a melhor e mais fiel e devastadora metáfora de como funciona a depressão clínica e a espiral sem freio do niilismo corrosivo na vida real fora das telas. A depressão verdadeira, como quem passa ou passou por isso sabe bem, não é primariamente estar um pouco triste e chorar numa tarde de domingo. A depressão é, em essência, o esvaziamento silencioso, é a apatia esmagadora, é o colapso dos motores psicológicos de que falávamos há pouco. A sensação de competência sumiu. O vínculo se foi. É você aceitar passivamente a inevitabilidade de que tudo não passa de cinzas varridas pelo vento e abdicar por completo da sua capacidade de agir sobre o próprio destino. O que a mecânica mestre do jogo decreta em letras douradas e sem pronunciar uma sílaba sequer é magistral. Olhe bem para o seu controle e entenda, o seu personagem não vai virar hollow e ficar oco só porque um esqueleto gigante arrancou a sua cabeça com um tronco de árvore 50, 80 ou 200 vezes na mesma tarde. Enquanto você, a pessoa de carne e osso sentada de calça de pijama no sofá, sentindo-se a pior e menos talentosa das criaturas que empunhou um joystick, se recusar obstinadamente a ejetar o disco da máquina ou clicar no botão de desinstalar o seu boneco virtual, mantém e recupera a forma física e a sua humanidade intransferível. Isso é um abraço emocional brutal vindo dos programadores no Japão. O jogo está olhando para o caos da sua vida através do monitor e declarando a você, sem filtros motivacionais, melosos e tóxicos: amigo, eu não vou te enganar e eu não vou diminuir o seu sofrimento. Eu sei perfeitamente que o caminho e o sistema estão contra as suas chances. Eu vou te lançar de novo e de novo em buracos negros piores que qualquer crise pessoal ou ansiedade real que você esteja enfrentando lá fora. Mas a mensagem sublinhada é: contanto que você junte força suficiente para engolir o cansaço do absurdo, se levantar com lentidão dessa fogueira minúscula, olhar para aquele monstro opressor e indescritível e der um único, estúpido e ridículo passo em frente em direção à foice dele. Você está vivo. A luta te justifica. Você nunca foi verdadeiramente derrotado. A resposta à ausência de sentido não é esperar que o sentido caia no seu colo, é construir significado por meio do atrito bruto contra a realidade adversa. Mas, veja só que contradição belíssima. E esse é o ponto em que Dark Souls até supera a velha e poerenta lenda do nosso amigo Sísifo. No mito grego, o cara sofria o absurdo sozinho, na solidão cósmica irremediável da montanha gelada, isolado do mundo. O castigo máximo era justamente não ter testemunhas de que ele aguentava as pancadas do destino. Em Lordran, as regras mudam sutilmente a nosso favor, usando a genialidade da nossa necessidade psicológica de vínculo. O jogo pega você pelo braço e mostra o quão solitário é morrer e tentar entender o mundo sozinho para depois revelar a mágica colaborativa do negócio. Você está caminhando escuro abaixo, numa caverna cega que parece a sua conta no negativo, sentindo que cada passo em falso vai te custar tudo, e de repente o chão se ilumina com uma marca laranja. É uma mensagem simples, rascunhada, escrita por outro maluco anônimo do outro lado do planeta, no Japão ou no interior do Ceará ou na Noruega, que trilhou aquela mesma estrada de angústia ontem à noite ou na semana passada e perdeu tudo o que tinha caindo do mesmo exato precipício que você está a meio metro de não ver. A mensagem dele diz: cuidado, inimigo forte na esquina.
Ou mais poeticamente, não desista, esqueleto. E de repente, o sofrimento perdeu aquele peso esmagador de exclusividade, não é verdade? Você não é um mártir isolado enfrentando deuses cruéis na solidão existencial. A sua dor foi legível, mapeada e compartilhada por uma inteligência coletiva absurda que forma redes gigantescas de suporte através de wikis, guias no YouTube, fantasmas translúcidos correndo pelo cenário e marcas de invocação que deixam você invocar e puxar para sua realidade o Soler ou um jogador real que só quer te abraçar indiretamente, matando um dragão doente no seu lugar e comemorando gesticulando para o sol depois. Miyazaki chegou a confirmar em algumas dessas entrevistas raras que essa ideia surgiu da memória dele, num dia de inverno onde o seu carro ficou atolado e escorregando na subida de uma montanha cheia de neve grossa. O pneu patinava, ele ia bater feio. Do nada, surgiram carros de trás e estranhos completamente anônimos pararam no frio congelante e silenciosamente empurraram a traseira do carro dele para dar o embalo necessário para o pneu pegar aderência e sair da neve. Depois que ele conseguiu passar do atoleiro, ele piscou os faróis em forma de agradecimento e aqueles estranhos desapareceram para trás na névoa de neve para suas próprias vidas e rumos. E ele nunca pôde nem lhes perguntar os nomes, nem lhes pagar um café ou dar um abraço físico neles. Miyazaki cristalizou esse exato sentimento de solidariedade silenciosa e fugaz no código-fonte de toda a trilogia Souls. Sim, a dor que este mundo impõe é implacável, a curva de aprendizado é um penhasco, e o esforço braçal terá de ser seu, apenas seu. Mas, assim como na vida real lá no asfalto, você pode chamar os fantasmas daqueles que suportaram aquela mesma pancada para te dar aquele empurrão vital no carro que patinou no abismo para sair do pântano venenoso. No fundo, a nossa teimosa e absurda revolta contra o caos da vida, por mais pessoal e invisível que seja na tela isolada do seu quarto, ela acaba por ser, incrivelmente, uma rebelião sempre coletiva e sempre compartilhada. No fim do balanço geral das contas psiquiátricas, a gente continua ligando o videogame para sofrer nas mãos da From Software e jogar Dark Souls ou Elden Ring pelos mesmos exatos motivos que justificam por que continuamos a viver e a enfrentar essa máquina moedora de carne que é a nossa própria rotina. A gente entra de peito aberto na arena da realidade. A gente apanha feito tapete em dia de faxina. A gente é amassado pela máquina e quando perdemos os recursos de forma vergonhosa, a gente escorrega e bota a culpa na física desajustada da vida, no estagiário distraído lá da Bandai Namco, nas hitboxes que roubam, na falta crônica de sorte e num alinhamento mal feito de planetas. Mas, por mais pesado que seja o golpe, a gente limpa a garganta e volta. A gente respira fundo e sempre senta na beira quente daquela maldita fogueira, mais uma vez para tentar repensar a tática. A gente insiste até a exaustão, porque a gente sabe visceralmente no fundo da alma que de vez em quando, depois de tentar mais de 40 vezes o mesmo exato pulo sem sentido, o nosso cérebro acende um estalo. A mão reage sozinha. Nós desviamos do pior e mais esmagador machado de um deus furioso na fração de segundo exata em que fomos treinados na base da pancada para desviar. O suor corre na testa. Nós damos o golpe perfeitamente calculado no centro nervoso do nosso obstáculo gigantesco. O monstro implacável colapsa, vira poeira mágica e some no ar. E logo depois da fumaça sobe vagarosamente aquele bendito, aliviante e monumental texto em amarelo brilhante na tela, cravando na nossa testa que fomos bem-sucedidos, que aprendemos a domar o caos. Aquele 10º de segundo faz valer o castigo infinito da repetição toda, naquele átimo glorioso em que nós conseguimos enxergar, com clareza matemática e paz espiritual, que fomos nós que forçamos sentido através do esforço e não o contrário. A gente é Sísifo. E a gente se sente ridiculamente feliz por isso, para 10 segundos depois darmos as costas e cairmos feito imbecis por um buraco mal iluminado no chão do elevador.
Porque a tragédia e a comédia da vida humana não passam de uma gaiatice ácida que se repete para sempre num ciclo eterno e irônico. Se esse papo torto que acabou de ser ensaiado aqui hoje te ajudou 1 milímetro, que seja a entender internamente o motivo pelo qual você é apaixonado por sofrer, por amar a fricção e passar raiva, ou se, no mínimo, te forneceu o argumento acadêmico e psicológico exato que faltava para justificar para a sua própria consciência por que você insiste em gastar 300 suadas horas seguidas tentando não enlouquecer com um controle num jogo impiedoso, faça a sua parte nessa teia coletiva absurda que chamamos de internet. Deixa aquela curtida e o like maroto aí no vídeo que fortalece esse trabalho aqui e ajuda de fato na vida real, muito mais do que você invocar 5 fantasmas, 3 mágicos de cura avançada e 3 amigos armados de espada e lança para obliterar sem esforço o Artorias nas catacumbas do Ollacle de uma vez só no Cooperativo Covarde. Aperte aí no botão e inscreva-se fervorosamente nesse modesto pedaço do canal para o nosso vínculo digital não virar um maldito hollow. Assine esse bonfire e não esquece de deixar a sua summon sign aqui na aba de comentários lá embaixo, detalhando para mim qual foi, na sua história inteira de Lordran, a rocha gigante, escorregadia, absolutamente mais exaustiva, sádica e absurda que você teve que empurrar e amargar no universo implacável do Miyazaki. E nem venha com a cara de pau mentir pra minha cara, nos teclados fingindo e digitando que derrotou ou passou batido do Ornstein e do gigante do Smaug lá em Anor Londo, já de primeiríssima na vida, porque nós dois aqui sabemos muito bem que isso aí é puramente mentira, grossa, de cego ou um mod que você usou. Paz de espírito na fogueira, um abraço gigantesco, muita água gelada para não esquentar demais a cabeça, porque isso prejudica o parry, e lembre-se na hora do desespero cego de tudo na vida. Praise the sun. Louvado seja o bendito sol de cada manhã, e muito cuidado na vida real, meus camaradas, com os baús que sorriem antes de morder.